Quero convidar a amada igreja a abrirem as vossas Bíblias, livro de 1 Reis, capítulo 19, do versículo 1 até o versículo de número 13. 1 Reis, capítulo 19, do versículo 1 até o versículo de número 13. Se toda a igreja do Senhor encontrou, diga amém. Que diz assim a palavra do Senhor. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele levantou e para escapar com vida se foi, e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu e tornou-se a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou a segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele lhe disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e buscam a minha vida para me tirarem. E ele lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte, perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Quem pode dizer amém? Amém. Diga comigo, por favor, nesta noite: a voz de Deus, controla, acalma e governa tudo e todas as coisas. Amada igreja do Senhor, enquanto meditava durante essa semana, eu dizia: Senhor, o que é que eu vou falar para a tua igreja? E li algumas passagens e fui para lá e para cá, mas certo dia desta semana eu estava deitado e cochilei um pouco. E durante este cochilo uma voz falou e disse assim: a voz do Senhor. E hoje à tarde estava aqui na festividade de ciclo de oração e a nossa irmã Rogéria Cardoso, louvor a Deus, com aquele hino falando acerca da voz do Senhor. E eu disse: eita Jesus, é isso que o Senhor quer falar nesta noite. E ore por mim, porque grande é a responsabilidade, mas eu creio que o Senhor tem uma palavra ao meu e ao teu coração. Estamos diante de uma passagem extremamente conhecida da
amada igreja do Senhor. O profeta Elias, que a sua vida vai ser relatada aqui no livro de 1 Reis, a Bíblia vai nos falar no capítulo de número 17, um homem que foi chamado por Deus para trazer uma mensagem exortativa para o povo de Israel, porque se formos analisarmos e meditarmos na palavra de Deus, a gente vai ver que Israel se encontrava num período obscuro, num período de extrema idolatria, onde o povo estava afundado no pecado de idolatria. E o rei que governava nesta época era o rei Acabe, filho de Orim. E a palavra de Deus nos diz que Acabe foi um dos piores reis de todos os tempos. Acabe que fez várias e várias coisas que eram mal aos olhos do Senhor. Acabe que levou a nação de Israel a cochear em dois pensamentos. Acabe que levou o povo a pararem de ter uma adoração monoteísta e passar a ter uma adoração politeísta, adorar vários deuses. Mas a gente vê ao longo da palavra de Deus que, independente do tempo, independente da época, Deus sempre vai ter um homem de Deus na hora certa, no momento certo e no momento exato, para assim estar exortando e guiando o seu povo. E a gente vai ver, à luz da palavra, que por muitas e muitas vezes Deus levantou profetas para pregar a sua palavra e para exortar o seu povo. E Elias, irmãos, era um homem de Deus. No capítulo 17, a Bíblia vai dizer que ele agora vai até o rei Acabe e traz ali uma mensagem dura. Porque aquele homem e aquele povo acreditava que Baal era quem mandava a chuva, era quem promovia e quem controlava o tempo. Mas enquanto eu meditava na palavra de Deus, aqui iremos ver coisas grandiosas, iremos ver a voz do Deus que controla, iremos ver a voz do Deus que acalma, iremos ver a voz do Deus que governa tudo e todas as coisas. E Elias chega agora até o rei Acabe e diz: olha, não vai haver chuva segundo a minha palavra. Aquela palavra que ele estava falando era segundo a direção do rei dos céus, do Deus de Israel. E ele disse: olha, não vai haver chuva. E Deus agora dá uma ordem e diz: olha, Elias, vai até o ribeiro de Querite. Em algumas outras traduções vai dizer: vai até as torrentes de Querite, que era um riacho. E o que eu acho interessante é que quando Deus dá uma ordem, Ele se responsabiliza, irmãos. Quando Ele dá uma ordem, a sua ordem vem assegurada de confiança, porque Deus, Ele fala e Ele cuida. E Elias, segundo a direção do céu, vai até Querite. E quando chega lá, Deus agora estava sustentando aquele profeta. Ele bebia do ribeiro e de dia e de noite Deus mandava corvos para trazer pão e carne. E se a gente for olhar pela lógica humana, irmãos, é algo meio confuso, né? Porque corvos são animais que tudo que eles pegam, eles carregam para si próprios, para se alimentar. Mas o Deus que governa, quando Ele fala, Ele muda toda a rota. O Deus que governa, que criou a natureza, os céus e o universo, quando Ele fala, a sua criação ouve e o obedece. E os corvos de manhã chegavam e à noite chegava. E o profeta foi sustentado segundo a voz de Deus. Aleluia. Mas quando a porta do ribeiro se fecha, Deus abre uma porta em Sarepta. Quando uma porta se fecha, o Deus que cuida abre outra. A porta de Querite havia sido fechada, mas Deus já tinha a porta de Sarepta para o profeta. Deus disse: olha, vai agora para Sarepta, porque lá Elias iria ver agora, ouvir a voz de Deus prover. Iria ver a voz de Deus prover da onde não tem.
E quando ele chega na porta da cidade, já estava uma viúva. E ele diz, olha, vai buscar um pouco de água para mim. Ela vai, pega um pouco de água para o profeta, volta. E quando ela volta, ele diz, o que estás fazendo? Ela disse, estou pegando apenas um pouco de lenha para fazer um bolo para mim, para meu filho e para morrer. Os irmãos sabem que a situação antigamente de viúvas era algo extremamente delicado, porque não tinha uma fonte de renda. Aquela mulher, além de estar enfrentando a seca causada, porque uma das formas de Deus castigar o povo é através da natureza. Deus fechou os céus. A voz de Deus disse, fecha os céus. E quando Deus fala, não sai, irmãos, nem vento. E o céu foi fechado. E aquela viúva disse, não tem como. E ele disse, vai e faz primeiro para mim. E depois nem vai faltar para ti e nem para teu filho. E ela, segundo a orientação do homem de Deus, foi, fez um bolo e trouxe. E logo depois a gente vai ver o Deus que cria. Cria o quê, irmãos? Cria a vida. A voz de Deus cria vida. E o filho daquela viúva adoeceu e morreu. E ela disse, porventura vieste me atormentar e causar isso a meu filho? E o homem de Deus agora pega o menino, sobe para o quarto e ora e diz, ó Senhor, eu te peço que devolva a vida desse menino. E a voz de Deus sopra e devolve a vida, irmãos, aquele menino. E ela vai dizer, verdadeiramente eu vejo que o que tu falas é verdade. E passando-se o tempo, passando-se 3 anos, Deus agora fala novamente com Elias. Elias ouvia a voz de Deus e Deus ouvia a voz de Elias, irmãos. Eles conversavam. E coisa boa é ter intimidade com o dono do céu. Coisa boa é falar com Deus e Ele falar conosco. E Deus diz, olha Elias, vai e diz que vai haver chuva. O povo estava, irmãos, desesperado. 3 anos de seca, sem nem orvalho descer, sem nem sereno. E ele vai, e a Bíblia vai dizer que tinha um homem chamado Obadias, no capítulo 18. Homem este que era temente a Deus, e que quando ele vê Elias, ele se prostra e diz, és tu, meu senhor Elias? E ele diz, sim, eu sou. Vai e diz a Acabe que vai ter chuva. E ele disse, meu Senhor, se eu sair daqui e Deus arrebatar o Senhor, como é que vai ser? Eu vou morrer. E ele disse, vai e diz a Acabe que vai ter chuva. Eu não vou sair daqui. Vai lá e diz a Acabe que vai ter chuva. E quem é homem de Deus, irmãos, tem coragem para executar aquilo que Deus manda. Não se acovarda diante das investidas do mal. Elias foi e disse, quando ele chega, vê Acabe. E Acabe disse, és tu perturbador da casa de Israel? E ele disse, perturbador é tu e teu pai, que abandonasse os mandamentos e levasse o povo a cochear em 2 pensamentos. E Acabe, ele disse, vai e diz que vai ter chuva. E pega esses profetas teu, tudinho aí da mentira, e junta tudinho lá no Monte Carmelo, que depois a gente se encontra lá. Porque ele tinha uma mensagem profética, ele tinha uma verdade genuína para falar para aquele povo. Elias tinha sido chamado para mostrar que Deus não se agrada de quem cochia em 2 pensamentos, nem de quem fica lá e cá. E quando ele chega naquele monte, a voz que falava com Elias iria bradar lá no monte. E estava lá 850 profetas de Baal e de Azerá, que eram os deuses que eram venerados e adorados naquela época. E ele agora vai dizer, olha, vamos fazer o seguinte, vocês vão pegar um bezerro e eu vou pegar outro. Vamos preparar, e o Deus que responder com fogo, esse é o Deus que deve ser adorado. E eles disseram, boa é a palavra, vamos fazer assim? E eles prepararam lá o seu altar, cortaram o bezerro e começaram
a gritar e a gritar e a gritar. E durante toda a manhã gritando, e Elias disse: fala mais alto, quem sabe ele é um Deus, né, e não está ocupado. E começaram a gritar: responde-nos Baal, e nada. Mas quando chegou a vez de Elias, irmãos, Elias restaurou o altar, porque Deus não fala em altar que está quebrado. Deus não fala em altar que está precisando ser restaurado. Primeiro restaura o altar. A idolatria tinha quebrado o altar, mas Elias pegou as 12 pedras, restaurou o altar e botou lá e disse: agora trazei água. Quem sabe alguém ficou perturbado e disse: água? Não quer querosene não, água. Traga água. Traga várias vasilhas de água. Não quer álcool 70, não, água. Bote aí bastante água. E quando ele restaurou o altar, botou a lenha, botou o bezerro, botou a água, aí ele levantou as mãos para o céu e disse: ó Senhor, ouve-nos para que este povo saiba que só o Senhor é Deus. Responde-nos com fogo. E Deus respondeu com fogo, irmãos, e consumiu toda a oferta. E aquele povo disse: só o Senhor é Deus. E ele disse: não deixe sair nenhum profeta. E ele ali pegou e matou todos aqueles falsos profetas. Mas o que eu quero dizer com isso, irmãos? Na nossa caminhada, tem dia que a gente amanhece pegando o céu com a mão. A gente diz: hoje eu vou evangelizar, hoje eu vou pregar, hoje eu vou... Mas tem dia que a gente acorda só pela misericórdia e só pela infinita bondade de Deus. Elias viu a voz de Deus em Querite, viu a voz de Deus em Sarepta, viu a voz de Deus no Carmelo. Deus lhe concedeu grandes vitórias. Grandes vitórias. Jezabel, que usava aqueles profetas para profetizarem coisas da carne para a sua vida e para dizer que ela era bambambam, que ela era tudo, sendo que era tudo mentira. Enquanto eles profetizavam bênção e virtude, a mensagem para ela era juízo e arrependimento. Aí Elias matou tudo. Aí agora uma seta maligna do mal, vinda do inferno, para tentar parar o homem de Deus. Quando soube que matou todos os profetas, ela disse: hoje mesmo eu quero a tua vida, Elias. E aquilo foi como uma seta inflamada do mal ao coração do homem de Deus para tentar parar. Porque a estratégia do inimigo não mudou. Ele tenta nos amedrontar, ele tenta colocar medo no nosso coração, para que assim venhamos a recuar e não executar aquilo que Deus nos chamou para que executarmos. Ele lança as suas setas, ele lança os seus dardos inflamados do maligno. Elias tinha visto a bondade, a grandeza de Deus e a providência do céu. Elias tinha ouvido a voz que provê, a voz que cuida, a voz que governa, a voz que acalma. Mas agora, Elias estava cabisbaixo. Elias estava angustiado. Elias estava com medo. Elias baixou a sua cabeça e disse: já basta, Senhor. Essa vida de profeta não dá mais para mim não, Deus. Eu já passei por tanta coisa, Deus. E agora ela quer tirar a minha vida, Deus. Deus, já chega. Eu não suporto mais, Deus. Eu já percorri esse caminho todo e agora a minha vida, Deus. Mas a voz de Deus, irmãos, a voz de Deus é algo tremendo. A voz de Deus é algo incomparável, é algo inigualável, é algo insondável.
A voz de Deus, irmãos, quando brada. Elias, naquele momento de angústia, se esqueceu de todas as vitórias que Deus já tinha lhe dado, se esqueceu da provisão, se esqueceu do cuidado, se esqueceu dos livramentos. E pegou o seu caminho e foi para o deserto. Quem sabe pensou ele que Deus tinha o abandonado, quem sabe pensou ele que Deus não estava lhe vendo, quem sabe pensou ele que Deus tinha lhe deixado só. Mas eu quero te dizer uma coisa nesta noite. Eu sei que foi Deus que colocou essa palavra no meu coração para dizer a você, quem sabe você tem caminhado por muitos dias e a fadiga, a angústia tem batido na tua porta e você chegou aqui esgotada, dizendo já basta, Senhor, eu não aguento mais, eu não suporto mais. Quem sabe você chegou aqui achando que Deus não lhe vê, achando que Deus se esqueceu de você, achando que Deus não está lhe ouvindo, mas Deus te trouxe aqui nesta noite para falar contigo e para te dar uma resposta. Deus enviou o anjo, estava lá o profeta debaixo de um zimbro. O zimbro é uma árvore de uma grande folhagem que já estava providenciando sombra para o profeta. Deus já estava dizendo: olha, Elias, eu cuido. Porque no deserto é local de sol escaldante. Aí Deus providenciou uma sombra. Aí Deus estava dizendo: eu cuido, Elias, de ti. Eu cuido, Elias, de ti, aonde tu não vê. Quando tu não percebes, Elias, estou eu cuidando de ti. Às vezes tu estás dormindo, Elias, mas eu estou cuidando de ti. Alavia suda que me choderai. Eu cuido de ti dormindo, andando. Quando tu não vê, Elias, estou eu te livrando, estou eu te protegendo, estou eu na tua retaguarda. Aleluia. E disse: come, bebe. Elias comeu, bebeu e tornou-se a deitar. E o anjo a segunda vez: Elias, levanta. Não, levanta, porque muito longo te é o caminho ainda, Elias. Tu tem que ir agora para Horebe, Elias, levanta. E Elias ainda angustiado, com medo, porque tinham ameaçado a sua vida. Mas Elias, com a força daquela comida e daquela água, saiu caminhando para Horebe. E quando chegou lá, avistou uma caverna e entrou novamente dentro dessa caverna. Aí o anjo veio para dar uma comida, para fortalecer. Mas Elias ainda estava com medo, estava triste. E Deus, Ele nos conhece como ninguém conhece. Quando as nossas forças estão quase indo embora, irmãos, Deus chega com socorro. Deus chega com auxílio. Deus chega com bálsamo curador de feridas. Elias disse, Deus disse a ele: Elias, põe-te de pé, porque eu vou falar contigo, Elias. E quando Deus fala, irmãos, a voz dele renova. A voz dele dá força, a voz dele dá ânimo, a voz dele levanta o que está prostrado, a voz dele dá paz, a voz dele dá alegria. Você chegou aqui cansado, sem força, dizendo: Deus, eu estou sem ânimo, sem força, estou com medo. Mas Deus te trouxe aqui para falar contigo. Passou o vento forte, irmãos, que quebrava a rocha. Porque quando a presença de Deus vem, irmão, é algo incalculável. É algo tão forte, irmãos, que o homem não pode suportar. E Deus disse: põe-te em pé, Elias.
Elias ficou de pé. Não saiu da caverna não, ficou dentro da caverna. Passou o vento. Elias conhecia a voz do Senhor. E quem conhece a voz de Deus, irmãos, quando Ele brada, diz: é o meu Senhor. Passou o vento, passou o terremoto, passou o fogo. Daqui a pouco uma voz bem suave disse: Elias, que fazes aqui, Elias? Aleluia. O que fazes aqui, Elias? Eu não te chamei para estar dentro da caverna. Eu não te chamei para estar com medo. Eu não te chamei, Elias, para estar cabisbaixo, Elias. Deus estava dizendo: eu estou contigo, Elias, lado a lado, ombro a ombro. Eu estou na tua retaguarda, mas estou na tua dianteira, Elias. Eu te guardo. Eu te protejo, Elias. Mas, Senhor, eu fiquei só. Ele disse: ficou não. Quantas e quantas vezes tu acha que estás só? Quantas e quantas vezes tu diz: Deus não está me vendo? A caminhada tem te exaustado, tu tem ficado exausto. Mas Deus, nesta noite, Ele é renovo para a tua vida, renovo para os teus pés, renovo para a tua alma, renovo para o teu coração, renovo para a tua mente. Deus, nesta noite, Ele é renovo para te caminhar. Porque é muito longo o caminho. As setas não vão anular o propósito de Deus na tua vida. As setas não vão te parar. As setas não vão te deter. As setas não irão anular o propósito e o projeto grandioso que Deus tem na tua vida. As setas irão cair por terra. Quantas palavras ao contrário são lançadas contra ti? Às vezes de perto, para ferir, para magoar. Aleluia. Quantos já disseram assim: não vai chegar? Não vai conseguir. Vamos saber só da queda. Vai desistir. Eu dou 3 meses. Mas o Deus que sustenta, o Deus que quando fala calma, o Deus que quando fala tranquiliza, renova, disse assim: eu sustento. Quantas e quantas vezes tu disseste: eu vou parar, mas Deus estava segurando na tua mão e disse: caminha, meu filho, caminha, porque onde tu pisares estarei te sustentando. Aonde tu entrares eu entro contigo. Aonde tu abrir a boca eu falarei por ti. E você tem chegado exausto, exausta. Mas o Senhor, durante esses dias e durante esta noite, a voz dEle vai renovar a tua vida. A voz dEle vai te dar paz. A voz dEle vai te dar ânimo. Porque tem coisas que foram faladas para você que causou uma ferida. E essa ferida tem roubado a tua paz, tem roubado o teu ânimo, tem roubado o teu sono, tem roubado a tua alegria diária. E tu tens vivido rindo, mas por dentro essa ferida tem te matado, tem te castigado. Mas Deus tem bálsamo cicatrizante nesta noite e te diz: vai ficar só a cicatriz. Tu vai olhar e vai dizer: o Senhor me curou.
O Senhor está descendo nesta noite com bálsamo cicatrizante. Levanta a tua mão para o céu, levanta a tua mão para o céu. O Senhor está descendo com bálsamo para a tua vida. O inimigo não vai roubar a tua paz. Não vai roubar a tua paz. Não vai roubar o teu sono. O inimigo quer te ver correndo louco, louca. Quer roubar a tua razão. Quer que tu percas a razão. Alguém até disse assim para ti: não vai mais. Não adianta, tu vai tanto e nada acontece. A tua vida permanece do mesmo jeito. Mas irão ver que Deus é na tua vida. Irão ver que você tem dono. Irão ver que o Senhor cuida de ti. Ai de quem se levanta, irmãos, contra um servo e contra uma serva de Deus. Eu só digo uma coisa, eu tenho é pena. Porque o Deus que cuidou de Elias e fez ele atravessar o deserto, a caverna, e colocou ele de pé novamente, é o Deus que está aqui hoje. Tu tem pegado o caminho em direção ao deserto. Tu tem dito: Deus, eu vou entrar na caverna, Deus. Porque na caverna, Deus, eu vou estar lá, ninguém vai me ver. Mas Deus não te chamou para estar na caverna, não. Deus te chamou para estar à frente. Avante. 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 Retira o medo. Avante. Não é tempo de parar. Não é tempo de retroceder. Não é tempo de desistir. Deus te diz nesta noite: avante, porque eu estou contigo.